Os tratados Kusha e Consciência apenas. Vasubandhu teria dedicado seus 80 anos de vida à atividade incessante de promover o Dharma, debater, escrever e disseminar os ensinamentos do budismo. Era conhecido, como vimos, como o filósofo das 1000 obras, embora nem todos os 1000 trabalhos, se alcançaram realmente esse total, tenham chegado até os dias de hoje. Eu gostaria, no entanto, de analisar algumas das grandes obras que foram preservadas e tentar avaliar a importância de Vasubandhu para a história e filosofia budistas. Entre seus trabalhos sobre filosofia Hinayana, o mais influente é, sem dúvida, o Abhidharma Kosha Shastra, já mencionado acima, e o Jogoron, onde ele estuda o conceito de karma. Suas obras mahayanas mais conhecidas são a Yushiki Nijuron e a Yuishiki Sanjuron, que contém uma exposição sistemática das teses da escola Yogacara, ou Consciência apenas, de filosofia. Trabalhou também para expandir e elucidar as ideias apresentadas em trabalhos anteriores atribuídos a Maitreya e a Sangha, enriquecendo-as com numerosos comentários. Finalmente escreveu comentários sobre a maior parte das grandes escrituras mahayanas, tais como a Kongo-kyo, o Sutra do Diamante, o Hokke-kyo, o Lotus Sutra, o Juji-kyo, o Sutra dos 10 Estágios, e o Muryo-ju-kyo, ou Sukhavati-vyuha. Nesses trabalhos estuda questões tais como a natureza e os 10 estágios do Bodhisattva, as 6 paramitas e a Tathagata Garbha, ou natureza de Buda inerente a todos os seres. Entre essas várias obras, examinemos primeiro o Abhidharma Kosha Shastra, ou Kusharon, como é habitualmente conhecido no Japão. Desse trabalho, escrito ao tempo em que era ainda seguidor da seita Sarvastivada, da escola Hinayana, Vasubandhu faz uma avaliação crítica das doutrinas dessa seita no que diz respeito aos tratados do Abhidharma, corrigindo o que considera certos erros em seus ensinamentos. Já nesse período antigo de sua vida, é claro que ele desaprovava a tendência das seitas hinayanas de discutir lógica e doutrina apenas por amor à discussão, e esforçava-se por isso mesmo para voltar ao espírito dos ensinamentos originais de Shakyamuni. À época de Vasubandhu, as seitas hinayanas, em particular a Sarvastivada, haviam se firmado solidamente no budismo indiano e estavam em marcha batida para a estagnação institucional e doutrinária. Os seguidores da Sarvastivada expunham a tese de que os dharmas, ou elementos da existência fenomenal, são, em última análise, reais, dessa maneira adotando uma postura filosófica muito parecida com aquela que Shakyamuni criticara com tanta veemência nos Brahmanes de seu tempo. Vasubandhu resolveu analisar as crenças dos adeptos da Sarvastivada e julgá-las. Examinou-se-lhes, assim, a ideia de que os dharmas existem realmente nos 3 mundos do passado, presente e futuro, e demonstrou que apenas os dharmas presentes, que continuam a surgir um após o outro, realmente existem. Desse ponto de vista, passa a listar 75 dharmas que se poderia dizer que existem. Posteriormente, quando o budismo Mahayana chegou à China, Coreia e Japão, o Kusharon de Vasubandhu foi considerado como fundamental para a compreensão das ideias básicas do budismo indiano, e, em consequência, passou a ser usado como uma espécie de livro-texto ou manual. Assim, os monges japoneses iniciavam costumeiramente sua formação com o Kusharon e outros textos de Vasubandhu, e o ditado tradicional, abre aspas, pessegueiros e castanheiros, 3 anos, caquizeiros, 8 anos, fecha aspas. Isto é, os pés de pêssego e de castanha levam 3 anos para dar frutos, e o de caqui 8 anos. Tornou-se, no linguajar deles, abre aspas, Yuishiki, 3 anos, Kusha, 8 anos, fecha aspas. Até mesmo homens que dedicavam a vida ao estudo e à disseminação do budismo necessitavam, ao que parecia, de um período de 10 anos ou mais
para vir a conhecer bem os trabalhos de Vasubandhu. Tudo isso se torna um tanto irônico quando nos lembramos que originalmente a intenção do budismo foi tudo menos tornar-se um programa de estudos acadêmicos. O objetivo de Shakyamuni era levar a salvação a todos os homens e mulheres, e embora delineasse os princípios que, na sua opinião, deviam pautar a vida humana, certamente nunca apresentou sistema algum nítido e sistematizado de filosofia. A fim, porém, de defender o budismo de críticas de escolas não budistas, de pensamento e fornecer-lhes um arcabouço conceitual que lhe permitisse competir ou passar à frente de outras religiões, tornou-se necessário que os seguidores de Shakyamuni se reunissem e pusessem em ordem os numerosos ensinamentos que ele deixara e lhes dessem a forma de um sistema doutrinário coerente e abrangente. Nesse sentido, os estudos Abhidharma, aos quais me referi de maneira bastante depreciativa até agora, constituíram uma necessidade inevitável, porquanto contribuíram para assegurar a preservação do Dharma e para defendê-lo de ataques intelectuais. Embora alguém, evidentemente, tivesse que empreender a tarefa de compilar e sistematizar os ensinamentos do Buda, era imperativo que fosse pessoa capaz de compartilhar da mesma visão de alto nível do próprio Shakyamuni, e inteiramente dedicada tanto à prática como à teoria do caminho. Nagarjuna e Vasubandhu eram homens desse calibre, tão estritos na prática da doutrina como perspicazes na análise de suas ramificações intelectuais, sendo assim capazes de se desincumbirem da missão de uma maneira que mereceria louvores em épocas vindouras. Passemos agora ao estudo dos escritos Mahayanas de Vasubandhu, em especial dos que contêm seu sistema de pensamento Yoshiki, ou consciência apenas. Ao elaborá-lo, produziu primeiro o trabalho conhecido como Yoshiki Nijuron, no qual negou a existência do mundo externo. Todos os objetos do mundo fenomenal, que geralmente consideramos como existentes e possuidores de características específicas, são, na verdade, vazios, puramente ilusórios e carentes de toda e qualquer existência objetiva. A despeito desse fato, o homem continua em geral a considerar os objetos que o cercam como realmente existentes. Isto acontece, explica Vasubandhu, porque a Shiki, ou consciência do indivíduo que observa, cria para ele a ilusão de que existem. O mundo externo é, assim, única e exclusivamente criação da consciência humana. Então, repetindo, a despeito desse fato, qual fato vamos ver? Todos os objetos do mundo fenomenal, que geralmente consideramos como existentes e possuidores de características específicas, são, na verdade, vazios, puramente ilusórios e carentes de toda e qualquer existência objetiva. A despeito desse fato, o homem continua, em geral, a considerar os objetos que o cercam como realmente existentes. Isto acontece, explica Vasubandhu, porque a Shiki, ou consciência, do indivíduo que observa, cria para ele a ilusão de que existem. O mundo externo é, assim, única e exclusivamente criação da consciência humana. Daí a expressão consciência apenas. A explicação de Vasubandhu fornece uma espécie de metodologia mediante a qual podemos vir a compreender o conceito Mahayana de Ku, ou vazio. Em nossa discussão anterior sobre Nagarjuna, vimos que ele adotou uma postura crítica em relação à doutrina da seita Sarvastivada de que realmente existem todas as entidades do mundo fenomenal, tendo chegado à compreensão do conceito de vazio, graças à meditação e à prática religiosa. Ele passou a explicar aos demais que os fenômenos do mundo externo não têm existência objetiva, mas são, na realidade, vazios, e que tal fato, ou seja, esse estado de vazio, tem que ser apreendido através da sabedoria adquirida
na prática religiosa. Vasubandhu prosseguiu no argumento, perguntando por que deve o homem continuar a perceber o mundo externo como real, procurando, por assim dizer, descobrir a fonte da qual deriva ou nasce sua ilusão persistente. Encontrou a razão na Shiki, ou consciência do indivíduo. A fim de elucidar sua tese, os adeptos da escola da consciência apenas usam com frequência a analogia do sonho ou de um feitiço lançado por um mágico. Da mesma maneira que os espectadores que se encontram sob o encanto de um mágico confundem uma corda com uma serpente, assim o indivíduo, devido às maquinações de sua consciência, erroneamente supõe que as entidades do mundo externo têm existência real. A filosofia budista, assim, torna-se cada vez mais sutil e profunda à medida que passamos dos ensinamentos de Nagarjuna para os de Vasubandhu. Este, porém, foi um passo adiante em sua obra intitulada Yuishiki Sanjuron, na qual propõe o conceito de Alaya Vijnana, ou repositório Alaya de percepções. No budismo Hinayana, dos tratados do Abhidharma, são reconhecidos 6 tipos distintos de consciência, correspondentes aos sentidos de visão, audição, olfato, paladar e tato, e o funcionamento da mente consciente. No budismo Mahayana, porém, há mais 2 tipos de consciência, o que eleva o total para 8. São eles o Manashiki, ou consciência Manas, e o Araya Shiki, ou consciência Alaya, ambos os quais constituem aspectos da mente subconsciente. Ao ter introduzido na China o pensamento Mahayana, as escolas Tiantai e Huayan referiram ainda mais a teoria dos 8 tipos de consciência, adicionando um 9º tipo, o Amarashiki, ou consciência Amala, mas esse ponto não precisa nos interessar aqui. A consciência Alaya é uma espécie de repositório ou armazém, tal o significado da palavra Alaya, no qual se contém as sementes que proporcionam a base para nossas concepções do mundo experimental. Quando examinamos as fundações da epistemologia dos 6 tipos de consciência, definidos pela Hinayana, verificamos que são de natureza inescapavelmente idealista, isto é, desde que a mente consciente constitui a base de toda a percepção, cada indivíduo percebe de modo diferente o mundo externo, dependendo do funcionamento de sua mente. Com o sistema de 8 tipos de consciência, em especial da consciência Alaya, essa dificuldade é afastada, dando-se uma explicação do motivo porque todas as pessoas no passado, presente e futuro percebem e perceberão as coisas quase sempre da mesma maneira. Segundo essa explicação, as sementes de experiências passadas são armazenadas na consciência Alaya, e quando são influenciadas ou perfumadas por estímulos externos, geram rebentos no presente. De maneira análoga, as experiências do presente estão sendo armazenadas na consciência, para se tornarem os rebentos do futuro. Assim, todas as impressões do mundo experimental são produto de sementes armazenadas nas próprias fundações da força vital, sendo recuperadas e ganhando existência graças aos estímulos externos. E uma vez que seres genericamente semelhantes possuem repositórios semelhantes de sementes, eles necessariamente tendem a perceber o mundo externo de maneira muito parecida. O leitor ocidental bem pode recordar as famosas especulações de Descartes em 1619, escritas num bem aquecido quarto da Alemanha, nas quais fala nas sementes de verdade ou sementes de conhecimento que estão presentes em nosso espírito como seres humanos. Embora os modos de pensamento e padrões de vida sejam muito diferentes no Oriente e no Ocidente,
É interessante que dois gigantes intelectuais na Europa e Ásia tenham se expressado de maneiras semelhantes. Talvez isso constitua outra prova de que as verdades eternas da vida humana são universais e não conhecem fronteiras geográficas ou culturais. Nesta segunda metade do nosso século, cientistas de todo o mundo esforçam-se para deslindar os segredos da força da vida, atividade essa que os vem levando, em especial cientistas ocidentais interessados em filosofia e psicologia profunda, a estudar atentamente a doutrina budista da escola da consciência apenas. Aparentemente julgam que a teoria da consciência alaya de Vasubandhu possa fornecer uma pista importante para a compreensão do funcionamento da força vital. Sabe-se também que médicos especializados no tratamento de doenças nervosas, estas que são as mais incômodas das doenças humanas, viram-se obrigados na sondagem das profundezas da psique dos pacientes a reconhecer a existência de algo muito parecido com a consciência manas, ou consciência alaya, descrita pelos budistas. É bem possível que Vasubandhu e outros filósofos que viveram há quase 1500 anos na Índia e escreveram obras tão extensas sobre suas investigações das leis misteriosas que presidem a força da vida, possam contribuir com introvisões de valor inestimável para a compreensão do homem moderno e da civilização que ele criou. Com essas palavras, temos que concluir nosso estudo do budismo antigo, que começou com os fatos que se seguiram imediatamente à morte de Shakyamuni e continuaram por um período de cerca de 1000 anos. Tentamos cobrir uma série vasta e completa de fatos e fenômenos, muitos dos quais escassamente documentados, e o tratamento dado à matéria teve necessariamente que ser vago em muitos pontos, embora eu confie em que o esboço geral seja sólido e sem grandes erros ou distorções. À medida que prosseguirem as pesquisas sobre este e períodos posteriores da história budista, tenho a esperança de que no futuro possa surgir novamente a oportunidade de voltar ao assunto, porquanto acho que homens de fina percepção estão voltando sua atenção para o budismo e a filosofia budista, em especial para os seus ramos que continuam a florescer e conservar sua vitalidade na era atual, em busca de respostas às questões fundamentais da vida humana.